E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e hoje você vai entender o porquê que existem algumas pessoas que moram em países de língua inglesa, mas que não sabem nada de inglês. Primeiro fator e bastante predominante para que você não consiga desenvolver o inglês mesmo estando lá fora é o quesito andar constantemente com brasileiros, ou se você é de outro país, constantemente com pessoas do seu próprio país. Isso faz com que você desenvolva uma espécie de comodismo, que não queira evoluir de maneira alguma e acaba travando aquele processo natural de desenvolvimento do seu inglês. Isso daí acontece porque geralmente em um grupo de brasileiros tem sempre aquele que é mais destacado, aquele que consegue desenrolar mais o inglês, aquele que consegue se comunicar com várias pessoas de outros países sem problema algum. Sabendo disso, a pessoa meio que fica acomodada e acaba encostando nessa outra pessoa que sabe bastante o inglês. Por consequência disso, ela acredita que não tem necessidade alguma de aprender inglês, já que tem uma pessoa ali que vai estar sempre traduzindo, pedindo, informando, fazendo qualquer coisa que ela precise em inglês. Dessa forma, não existe necessidade para essa pessoa aprender inglês. Outro fator predominante é não busca novos conhecimentos. Muitas vezes, quando as pessoas saem aqui do Brasil para ir para países de língua inglesa, elas buscam evoluir o seu inglês. Sendo que algumas dessas pessoas, quando vai para outro país, por exemplo, com os pais, ou para morar, ou para passar uma grande temporada nesse país, elas acabam não evoluindo o inglês por consequência de não buscar novos conhecimentos. Para elas, não é necessário fazer isso, já que vai ficar pouco tempo lá, só vai aproveitar a viagem, curtir. E essa pessoa acaba acreditando que não é necessário evoluir o inglês. Por consequência disso, ela acaba acreditando que aquele conhecimento que ela já tinha antes de chegar lá já é o suficiente para sobreviver. Ela, se consegue pedir comida, já está bom. Se consegue pedir moradia, já está bom também. Para ela, isso daí já é o suficiente. Não precisa adquirir novos conhecimentos. E acaba que essa pessoa também não evolui nada no seu inglês. Isso daí é um empecilho muito grande que faz com que a pessoa, mesmo estando em outro país, em um país de língua inglesa, ela não queira evoluir, porque ela acredita que não é necessário. O que você tem que entender é que algumas dessas pessoas têm a crença de que, estando em um país de língua inglesa, você não precisa estudar nada. É só ficar lá parado que o inglês vai entrar na sua cabeça e você vai aprender automaticamente. Nós sabemos que isso daí é totalmente errado, até porque aprender o idioma requer prática, e se requer prática, também requer pesquisa, entre outros aspectos que você vai ter que colocar a mão na massa para aprender aquele idioma. Entenda que uma hora de um filme que você não entende continua sendo uma hora de um filme que você não entende. Se você pegar esse mesmo filme e assistir várias vezes durante a semana, sem pesquisar o significado, sem aprender o vocabulário que aquele filme apresenta, sem memorizar frase, palavra ou algo relacionado a isso, você vai passar semanas e não vai entender absolutamente nada daquele filme. A mesma coisa acontece quando você vai para esses países de língua inglesa. Se você apenas ficar parado, não buscar conhecimento, achar que de uma hora para outra o inglês vai aparecer na sua mente e você vai ficar fluente apenas de escutar, você está totalmente errado, porque isso não vai acontecer. Outro fator que impede que essa pessoa desenvolva o inglês, mesmo estando nesse país, é não praticar o inglês. Se essa pessoa tiver um nível bom de escuta, conseguir entender o que as outras pessoas falam, ela acredita que aí já é o suficiente, não precisa desenvolver a fala para se comunicar com as outras pessoas. O meu foco principal é entender. Se eu consigo entender as outras pessoas, eu vou conseguir desenrolar no país. Mas não. Quando você está imerso em um ambiente onde o idioma é aquele específico, você tem sim que aprender aquele idioma específico. Tanto na parte da escuta, da escrita, da leitura e da fala. Porque você tem que se expressar, você tem que ser compreendido por outras pessoas. Não adianta você passar anos e anos lá sem conseguir se comunicar com as outras pessoas. Isso daí não traz benefício algum para quem está tentando viver, morar em outro país. Então, pessoal, esses daí foram alguns fatores que fazem com que uma pessoa, mesmo morando em outro país, não consiga aprender inglês de jeito nenhum. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo para o seu amigo e deixar aí nos comentários alguma dúvida que você tenha em relação ao inglês, porque eu vou te responder. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima aula.